Você conhece a cultura ballroom do Cerrado? Se não, vai conhecer agora. No coração do Brasil, entre os ventos quentes de Goiânia e o concreto monumental de Brasília, floresce um movimento que é dança, é moda, é política, mas também é vida. A cena ballroom chegou ao Centro-Oeste como um sopro de resistência e, com o tempo, se transformou em raiz, firme, profunda e indestrutível. Em Brasília e Goiânia, onde a história já se escreve em tom de luta e esperança, a cena cresceu em casas de acolhimento, onde mães e pais ballroom estendem a mão a quem precisa de família, transformando dor em arte, exclusão em pertencimento. A cultura ballroom celebra a liberdade de ser quem é, celebra a diversidade dos corpos, das identidades e das histórias. Celebra a beleza que nasce da coragem, o brilho que insiste em existir, mesmo diante das sombras. No Cerrado, esse movimento é mais do que espetáculo. É ato de amor coletivo, uma passarela onde cada passo afirma a vida. É resistência, mas também é festa, tá? É denúncia, mas também é cura. É a prova viva de que quando nos reunimos, não só sobrevivemos, nós resistimos. Tá preparado? So let's go! Oi, meu nome é Andresa, eu sou a Mother Andresa Maldita de Arapuã, mãe da casa de Arapuã. Eu conheci a cena em um momento muito específico da cena ballroom goiânia, que foi quando as pessoas trans e travestis negras estavam se impondo e reconhecendo o lugar para si mesmas. Quem me apresentou a cena foram duas amigas, a Carlisa e a Alessandra me levaram para uma bal. Meu nome é Jindal, sou de Goiânia, sou da Below Seven e basquear na cena mainstream. Eu tava maratonando alguns reality show. E aí eu me deparei com um Legendary, que é literalmente um reality show apenas para cultura ballroom, que as casas, com integrantes de 5 pessoas, competem entre si. E eu achei aquilo incrível, eu achei aquilo inspirador. Eu me vi naquele reality show, eu imaginei a forma que eu poderia estar fazendo todas aquelas performances e aquelas produções. E aí me acendeu uma chama que eu não tinha encontrado artisticamente ainda. E aí, quando eu vi tudo aquilo e vi que aquilo existia, que aquilo era real, sabe? Que aquilo vinha de outros lugares, e a primeira coisa que eu fiz foi procurar aqui em Goiânia. Nesse baile, nossa, foi muito bom. Muito incrível estar presente no lugar, sabe? E encontrar várias pessoas de vários corpos sendo celebradas, competindo, sendo bonitas, sendo reconhecidas, sabe? E aí, naquele momento, eu tive um grande insight, assim, nosso lugar é muito chique. Eu vou começar falando de onde eu vim, que eu acho que é importante. Então eu sou Glade, né? Agora eu tô 007, mas eu sou daqui de Goiânia mesmo. Em 2016, na verdade, eu fui pro Rio Agroscar com o Urban School. E aí o Urban School tinha algumas pessoas que gostavam mais do Vogue. Só que ainda também não entendia que o nome era Vogue, mas que faziam mais algumas movimentações mais femininas. No dancehall fazia mais o dancehall queen, os steps denominados como femininos. E aí a gente foi pro Rio Agroscar e foi a primeira vez que eu vi uma ball, que inclusive foi a Ball das Bruxas, eu acho que o tema foi esse, 2016. E eu lembro que na época eu tava acabando de sair da igreja, assim, então eu fiquei assim, muito assustada. Falei, que loucura, né? Nada a ver. Mas foi o primeiro contato que eu tive com a ballroom. Fiquei muito crazy, porque eu tava meio, né, nesse rolê com a religião, que aí vira uma questão. Me desvinculei, aleluia, amém, axé. Mas foi o primeiro contato que eu tive com a ballroom. Eu sou Anthony, casa de Arapuã. Sou conhecido na cena como Pit de Maldinho. Eu tinha recém-chegado aqui em Goiânia e a Cássia, eu conheci a Cássia, e a Cássia falou assim, nossa, pode ser meu filho. E aí eu fiquei sem entender, né? E aí ela foi me apresentando as pessoas, me apresentou a Andresa, e aí eu fui conhecendo as pessoas da casa. E aí desde isso eu sempre me identifiquei, que não, era um lugar confortável pra mim, e aí eu fui aprendendo aos pouquinhos, né? Minha primeira ball foi a da Mamba Negra. Eu lembro que eu fiz um rockal lá só, entrei, caminhei, aí veio uns pessoal falar comigo assim, umas pessoas falaram comigo que eu era muito bom, não tava atendendo nada, mas tava lá, entendeu? E desde a primeira ball que eu já gostei já de estar lá na ballroom, sabe? E quando eu entrei na ballroom,
eu comecei a ver mais, a ter uma questão mais assim, sabe? De pessoas de gênero, assim, pessoas transgênero, pessoas trans e tudo mais, e vivendo suas vidas. E tipo, eu vou num bar, tem uma pessoa que tá ali, e eu não vejo que há medo. Por causa que, quando eu penso em Goiânia, eu penso muito nessas questões de homofobia mesmo, porque aqui é um lugar tradicional. Goiânia. E estando aqui, eu me sinto muito feliz em estar aqui, em colocar e ver culturalmente isso dentro da Ballroom também. Quando eu comecei a pensar em entrar em categorias, eu conheci a Ballroom em 2019, 2020, eu comecei a treinar com a Pietra, que foi a mãe da casa de Laurier, da qual eu fiz parte. E neste momento a gente começou a treinar. Ela se propôs a treinar a gente. Eu me identifiquei de cara com o Vogue Femme. Eu acho ela muito chique, muito linda. E também ela me influenciou a entrar na categoria de performance, art control. Eu também gostei de runway, que eu tinha já outras referências antigas de passarela. E eu gostava, assim, apesar de ser uma categoria que eu começo a competir uns 2 anos só. E aí a gente começou a treinar, né? E o Vogue Femme foi uma das categorias que eu mais treinava, mais me dedicava. E eu tinha muitas dificuldades, mas sempre muito persistente. Porque de fato o Vogue Femme acabou influenciando em como eu descobria meu corpo e minha transgeneridade. Que eu já sabia, mas que eu ainda pensava, que eu estudava formas de colocar isso pra fora sem me afetar tanto. E aí, com o Ballroom, isso me influenciou a mostrar mais e me destravar. E aí eu me organizei pra... Era a minha primeira batalha, né? E o Lucas já tinha ido em outras balls, além dessa do Rio de Janeiro. E ele falava assim, amiga, tem uma categoria que é sua cara, assim, que a galera é muito sensual, e aí você, tipo... tem uns temas e a gente vai comprar umas roupas lá em Campinas, vai fazer o look. E eu falei, ai amigo, será? Aí ele mostrou uns vídeos que ele tinha feito no celular. Eu apaixonei, assim, que foi o Sex Hour, né? Eu falei, caralho, é minha cara mesmo, meu Deus. Porque eu já me achava mais desenvolta, mas eu não me achava tão sexy. Então eu ficava meio assim com vergonha. Eu já dançava nesse rock queen, então tinha umas coisas que eu acho que foi me levando, deixando um pouquinho mais tranquila pra batalhar. Foi a primeira ball, inclusive, que eu participei e que eu ganhei o Sex Army. Foi, assim, muito legal, porque a Polanco já era uma pessoa que eu admirava muito. A Kona, o Félix, estavam no júri. Então, eu comecei com Runway. Eu lembro que era uma categoria que a gente chegou a treinar nesses treinos fechados que a casa me convidava. Mas eu não senti. Eu achei, assim, uma categoria muito... você tem que ficar andando, fazendo poses, nada a ver. E aí, na segunda categoria, foi Bate Cool, que já era um estilo que eu já tava familiarizado, porque eu gravava muitos vídeos, fazia muito conteúdo de funk, fazia tutoriais, enfim. E aí, eu já tava mais familiarizado enquanto performer pra essa categoria. E teve Baby Vogue, porque nesses treinos que a gente tava fazendo antes desse evento, a gente trazia muito Vogue, porque é isso, né? Vogue Femme é a base do mainstream. Tipo assim, o que eu via online era só Vogue Femme. Eu nunca vi sobre o Run, eu nunca vi sobre Bate Cool, nunca vi sobre Face, eu nunca vi sobre nenhuma outra categoria, eu só via Vogue Femme. Então na minha cabeça Vogue Femme era, sabe, o pilar ali de tudo, e que de fato, né, não deixa de ser um fato. Mas depois a gente entra nessa questão de como foi desenrolando tudo. A categoria que eu mais senti foi Vogue Femme, Baby Vogue. Eu entrei e acabei ganhando junto com meu irmão, do Caim. E aí foi esse primeiro contato. Acho que foi a categoria que eu mais senti, de fato. Eu senti que eu tava trazendo tudo aquilo que eu já tava estudando há um tempo por forma virtual. Eu consumi muita Ballroom da gringa. Eu não consumia muita Ballroom BR. Depois de um tempo eu comecei a consumir mais Ballroom do Brasil em si. Só que eu me via muito na Lolita, Miyake Mugler. Que ela, se não me engano, agora ela é Icon, mas ela era legendária na época, ela tava também nesse reality show. Eu via, tipo, todo o tipo de performance que ela trazia, uma coisa mais sensual, uma coisa mais hot, uma coisa mais sagaz, uma coisa mais, sabe, aquela presença, assim, muito, tipo assim, eu tenho muita buceta, eu tenho 10 quilos de buceta e eu sou a melhor daqui, sabe? Minha primeira referência, com toda certeza, foi o Siuga, porque era a pessoa que eu via, de fato, treinando. Ele fazia, né, pesquisava mais, e foi quando ele também chamou a gente pra treinar junto com ele.
Depois foi a Flavius, porque não tem como, tipo, a gente sempre fazia as coisas juntos, né? Então era impossível não ter essas pessoas como referência que tava me ajudando e que a gente tava ali carregando, andando de mãos juntos mesmo e tentando treinar. Depois foi a Kona, o Félix, e ainda são essas pessoas, ainda são essas 4 pessoas minhas maiores referências, pra ser bem sincera. E tem outras pessoas, assim, que eu também tenho como referência, que é Majur Merit Claire, na verdade, que ela é da França. Inclusive ela tá dançando com a Juliette, que é maravilhosa, com FKA, acho que é o nome da cantora, né? E ela assim, ela batalha muito sexarring, então eu sempre vi, assim, umas coisas dela também. Então essas são minhas maiores referências, mas o Lucas, a Flavis, o Félix e a Kona são ainda hoje as minhas maiores referências, não só de dança, porque pra mim importa muito a pessoa quanto vida, sabe? Então eu não consigo desassociar a pessoa, a figura da pessoa com a vida dela, seja na ballroom ou fora da ballroom. Acho que isso tá muito ligado, que é algo que eu acredito e eu espero ser, ou tento ser, assim. A primeira house que eu participei foi a Hands Up, que foi em 2016, 2017. Como a gente ia muito pra Brasília, tanto pra treinar quanto pras balls, a gente tinha muito contato ali com a Ruby é de Brasília, com a Kona, que era de Brasília, a Paty, enfim, tinha várias pessoas e ainda tem essas pessoas, a Demo Queen, várias pessoas. E aí, muitas das pessoas eram da Hands Up, que era uma das poucas houses que tinha no Brasil, né? E que ainda, né, é uma house existente ainda. Então a gente foi da Hands Up ali em 2016, até 2017, mais ou menos. A Flávia, o Lucas e eu. E aí a gente começou a entender que as regiões, elas são diferentes. Por mais que Brasília faz parte do Centro-Oeste, não é o mesmo lugar. Goiânia e Brasília são coisas distintas. Então a gente começou a treinar, fazer treinos abertos nas praças, começou a treinar na UFG e fazer treinos abertos também na UFG. E a gente pensou em montar uma house. Então a gente abriu a Troá, que durou por 6, 7 anos. Meu Deus! Que inclusive foi a primeira house daqui de Goiânia. E essa foi a nossa segunda house, né? Enquanto filhos foi da Hands Up, mas enquanto Mothers e Father foi a Troá. Que inclusive o nome, a gente pensou no nome com muito carinho, assim, porque, né, a Troá de 3, então a gente, inclusive, no nascimento dos filhos, a gente também pensou, na maioria das vezes, em nascer de 3 em 3, por ter essa simbologia e também da nossa história, quanto a gente fazia muitas coisas, nós 3. Ia pra batalha nós 3, ia pra Brasília, ia pra Belo Horizonte, ia pra São Paulo, ia pro Rio, nós 3. Então a gente também pensou no nascimento dos nossos filhos, pensando em 3, assim. Então, essa foi a nossa casa ainda, tipo, hoje em dia a gente tem como coletivo. A Ballroom tem sido esse lugar familiar mesmo pra mim, sabe? De você encontrar uma pessoa e você ter um laço com ela, uma amizade, e você tá ali e você, sabe, você começa a trocar com essa pessoa vivências e você cria uma amizade. E dali você meio que tem uma relação familiar mesmo, ou mesmo quando você está junto da Ballroom, às vezes você não tem intimidade com todo mundo. Às vezes você não tem uma amizade profunda com todo mundo, mas você chega, você conversa com todo mundo vai te olhar e não vai te deixar acolhido assim, sabe? Te deixar pro lado de fora. Porque se você tá ali, você tá brincando, você tá se jogando, você tá sendo colocado nesse lugar de visto e ser amado, ser gostado pelas pessoas que estão ali em volta. A gente sabe que, tipo assim, às vezes tem questões dentro ou fora, seja isso dentro ou fora da Ballroom, de familiar, quase de família mesmo, de a pessoa, tipo, ter uma intriga ou alguma coisa assim, mas, tipo, serem amigas mesmo assim. E eu tô tendo amizades na Ballroom, tô me conectando com as pessoas e tá sendo uma coisa tipo irmãs, sabe? Irmandade. Sisterhood. Meus desafios na Ballroom foi porque eu não tinha referências de transmasculinos na Ballroom. Pelo menos aqui eu conhecia poucos transmasculinos, conhecia uns 2 na Ballroom, nessa época de primeira assim. E também poucos transmasculinos negros, sabe? Os que eu conheci saíram da Ballroom, acabou ficando só eu sou muito transmasculino negro na Ballroom Goiânia, né? Que caminha, né, no caso. E aí meus desafios é que eu precisei fazer minha
própria referência, sabe? Eu treinava muito com as meninas da casa, treino muito com as meninas da casa, só que como é que eu vou fazer isso se encaixar no meu corpo, sabe? As performances. Eu achava que... Eu conheci pessoas também, da Ballroom, não falo o nome, mas que saíram porque achavam que tinha que entregar feminilidade sempre. E a Ballroom é de corpos diversos, né, gente? Você entrega o que você quiser. Tipo, teve muitos momentos, porque que me marcou muito na cena, sabe? Eu acho que tem, tipo, 2 anos, desde que a gente... Bom, uns 2 anos que a gente tá mais sem uns momentos intensos, sabe? Porque como a gente chegou na cena com essa divisão, com esse marcador, com uma demarcação de lugares para pessoas negras, isso gerou muitos debates sobre racismo e transfobia que eram difíceis de ser tragados. E aí isso gerou muitos problemas na cena, muitos momentos que foram marcantes, destrutivos, dolorosos, que assim, me marcaram e marcaram muitas outras pessoas. Nos primeiros momentos, tanto nós quanto a Casa de Laurier, que eu fazia parte na época, a gente sempre levou os debates e tratava de forma muito séria esses debates sobre raça e gênero, sobre positividade, corporeidade, tipo, muitas outras questões que a gente marcava na cena, e aí ao levar tinha sempre situações de tensão, sabe? O que significa ballroom pra mim é quando... eu não diria que uma palavra, mas 2. Seria manifestação artística. Eu acho que isso descreve muito bem o que eu consigo sentir com a ballroom, porque a ballroom, ela me traz um mix de várias palavras. Eu consigo pensar em coisas bonitas, por exemplo, evolução, sabe? Contar a história constantemente a cada evento te faz te ver no lugar de evolução, te faz ver o que você fez no evento, o que você evoluiu para conseguir fazer aquilo ainda melhor em outro evento, sabe? Para transcender tudo. Eu acho que a principal forma de dimensão ballroom é conexões, sabe? Vínculos. Porque de fato a cena e a comunidade ballroom te incentiva a criar essas formas de sobreviver, de estar junto com outras pessoas, de se apoiar. Então, na cena goiana, houve muitos momentos assim intensos, né, para a demarcação de um lugar para corporidades específicas, que gerou muito, sabe? Esses momentos intensos acabaram transformando a cena. Nos últimos anos, eu percebo um ambiente menos tóxico para essas corporidades, menos racista, menos transfóbico, apesar de que isso ainda está enraizado socialmente em qualquer espaço, e na Ballroom não foge disso, sabe? Mas eu vejo que com a presença do debate, com a presença desses lugares de imposição também, essas questões foram transformando o espaço mais acolhedor, sem que houvesse tantas tensões como acontecia antigamente. Eu vejo agora, em relação à cena ballroom brasileira, eu vejo muitas questões que dá pra gente desdobrar, sabe? Tanto uma questão midiática, sabe? Como que a cena ballroom cada vez mais está sendo divulgada e comercializada. Então, também um lugar de possibilidade, sabe? De abrir possibilidades para as pessoas a se profissionalizar mesmo, a ter possibilidades de emprego, de dança, em várias áreas, né? O ballroom acaba sendo um lugar que incentiva várias áreas artísticas. Então, eu não tenho ido em tantas balls como eu gostaria, mas por quê? Eu acho que, como eu falei anteriormente, né? Desde depois da pandemia, eu sinto que a ballroom, ela não tá sendo um lugar como ela era lá em 2016. Quando eu comecei o porquê que eu comecei, e que antes eu não tinha essa noção, como eu já falei, mas
eu me sentia, assim, feliz, eu me sentia, sabe, assim, com vontade de batalhar, de usar o que eu queria. Eu ia pra Campinas junto com a Flávia e com o Lucas, fazer as roupas, a gente passava noites costurando, fazendo as coisas. Então Era tinha... o momento. Era o momento. Tipo, literalmente era uma celebração ali do baile. E pra além só do baile, eu via que os workshops que aconteciam, as pessoas iam com mais gana, iam com vontade. Tipo, sei lá, é a aula da Vicky. Então eu vou pra aula da Vicky, sabe? Eu não tenho problema se a Vicky começou ontem. Porque também a gente tinha começado ontem. A Vicky começou há 5 anos atrás. E então tinha essa mistura também das pessoas. Independente do seu tempo que você tava ali pesquisando a Ballroom, eu sentia que a gente se abraçava mais, assim. Todo que era mundo mais só humano. queria aprender junto, né? Só queria aprender juntos. Tinha essa... Eu sinto que tinha isso. Hoje em dia, eu não tô dizendo que não tem em todos os lugares, mas eu acho que aqui em Goiânia, a maioria das pessoas tem essa coisa do shade, que inclusive lá também tinha, né? Tem esse rolê do shade. Mas eu acho que o shade é uma palavra, é um rolê muito pesado, que ele começa a ficar ali, vou jogar um shade, mas muitas vezes é uma verdade que a pessoa tem por si pra falar da outra pessoa. E eu acho que a gente não tem direito de ficar falando do corpo da outra pessoa, do cabelo, enfim, de tudo que a gente, dentro da Ballroom, deveria excluir. E aí a Ballroom tá ficando um lugar onde a gente tá se juntando através das houses, também é um outro ponto, assim. Eu sinto que as pessoas têm se juntado através das houses como um grupo, sabe? Apenas grupo pra entrar na ball e batalhar. E a Ballroom, pra mim e pra gente, que também era Troar, ainda sou a Troar, né? Porque ainda a gente tem como coletivo, é muito mais do que só a batalha, sabe? Tipo, é muito mais do que a batalha. Então, a batalha é só um caminho, assim, que vai trazer também esse empoderamento e essa afirmação dos nossos corpos. Mas hoje em dia eu decidi me afastar um pouquinho mais, porque eu já não sinto mais essa afirmação e essa valorização, tanto do meu corpo quanto do corpo da minha irmã que tá ali do lado, ou de outras pessoas que eu, às vezes, convido pra ir numa boy. Eu sinto que, inclusive, tinha pessoas que lá em 2016, que não eram da Ballroom, mas que gostavam de ir, que hoje em dia nem querem, eu falo, acho melhor não. Será? Tem uma galera meio pesada, acho que é melhor não, porque tem uma galera meio pesada, infelizmente. Eu ensino muito as pessoas a avançarem nas minhas categorias. Porque, tipo assim, as pessoas que chegam a minha casa, sempre perdem muito. Sempre mostram que perdem muitas coisas, que perdem muitos ambientes. E aí, uma das formas de incentivar as pessoas a reconhecer a Ballroom como lugar possível é falando que existe um lugar que elas podem ganhar. Então, uma coisa que eu gosto de fazer com as minhas filhas, com as pessoas que eu conheço, que eu incentivo a entrar na cena, vai pra cima. Assim, não um lugar de vai pra cima pra odiar a outra pessoa, mas vai pra cima pra se expressar, pra se mostrar mesmo, pra tentar ganhar, pra tentar, tipo, se sentir mesmo, sabe? Porque a cena Ballroom tem esse mecanismo de conseguir fazer as pessoas se sentirem celebradas. Então, se você pode ganhar, isso se torna mais palpável, sabe? Então, quando eu mostro para as minhas filhas que elas podem, eu incentivo elas a estar. Mas eu já passei por vários momentos na cena Ballroom Goiânia que essa competitividade foi tóxica, sabe? Então, hoje eu tento sempre incentivar elas que o único momento a qual a competitividade pode acontecer é a partir do momento que elas estão na categoria. Elas estão na passarela. Para que isso não se transforme em um lugar de competitividade na cena no geral. Porque é bonito a competitividade, é bonito ganhar, mas artisticamente, não enquanto pessoas. Que conselho você daria pra alguém que tá começando agora na cena? Pras virgin, pras baby, o pessoal que tá chegando aí, de uma pessoa assim, né, estudada, que já sabe como é que é o babado. Olha, eu acho que o conselho que eu daria, de verdade mesmo, assim, não é tipo, falação. De verdade, de se cuidar. Nem sei se só a terapia. A terapia é um desses caminhos, né? Fazer terapia. Mas será que a gente tá também disposta a fazer essa terapia? Porque eu falo por mim mesmo. Às vezes eu começo uma terapia, já desisto, mas eu vou e embarco ali de novo. Mas eu acho que... Acho não, tenho certeza. Se cuidar é o primeiro conselho que eu daria, mesmo assim. Porque tem sido um ambiente que não tá acontecendo como acontecia antes. E a gente tem né... As pessoas estão entrando porque tem alguma coisa na Ballroom, com certeza ainda, que chama atenção. Senão as pessoas não estariam entrando na Ballroom ainda hoje. Então, se cuidar seria o primeiro conselho. Estudar é o outro conselho, porque é algo que de verdade
conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Então, se eu entendo o que eu tô fazendo, eu vou ser uma pessoa muito mais empoderada, eu vou ser uma pessoa muito mais entendida das coisas, eu vou ser uma pessoa que não vou deixar outra pessoa com qualquer coisa me machucar dentro da cena, ou fora da cena também. Então, fazer terapia, estudar e, se for 007, ter pessoas que você gosta de treinar e que te dá confiança, se for dentro de uma casa, que seja uma casa com responsabilidade, que vai te ajudar no seu processo de vida, né? Não só de treino, mas de vida. Ballroom pra mim significa, em uma palavra, tipo, é amor mesmo, sabe? É isso que a nossa casa prega, né? E é o que a gente tenta passar para as pessoas que entram também. A não só amar o outro, a gostar da companhia do outro. São pessoas também que teve irmãos, são pessoas de filho único. Eu, por exemplo, fui filho único. Aprendi a ter irmãos, sabe? E isso é amor, entendeu? É você ajudar o outro, tipo assim, dar um conselho, ajudar a ser bonito também. Isso é amor, entendeu? Eu acho que é um lugar seguro pra quem quer também segurança, pra quem quer também, entendeu? Você tem que fazer também, sabe? Por onde. E procura as pessoas certas, né? É isso. E aí meu conselho é que você procure saber sobre as pessoas antigas da cena, eu acho. Eu faria isso. Sobre as histórias, sabe? Não acredite em todo mundo. Entendeu? E chegue devagarzinho, chegue de boa, chegue conhecendo todos os lados. Chegue pra somar, entendeu? Se você quer briga, só uma confusão, só um problema, só um lugar, só pra você se sentir pertencente, é o lugar errado. Da primeira ball que eu entrei, eu não tinha conhecimento de nada, né? Eu sabia pouca coisa, mas eu entrei nas categorias estéticas, eu entrei em face e tudo mais. E eu via, assim, as femme queen e tal, o pessoal tudo se jogando nas outras categorias, eu queria fazer igual, daquele jeito. Aí eu comecei a treinar, estudar o Vogue, estudar as formas, os elementos, e eu pensei assim, não, agora eu vou me jogar. Vou sair, vou dar de pé aéreo, vou fazer tudo isso. Mas aí depois eu comecei a realmente estudar sobre limpeza de elementos, sobre histórias que você vai contar e tá se indo nas balls. Eu tô vendo uma coisa muito legal, por causa que aqui, né, na cultura ballroom atualmente tá tendo muita baby. Tem muita gente nova na ballroom. Então você tá vendo a evolução de todo mundo. As pessoas que são OT, elas te dão uma dica, te falam uma coisa. Olha, cuidado pra você não se machucar. Cuidado pra você não fazer isso, você machucar o joelho, machucar o pé. Ou faz um catwalk mais assim, faz um duck walk mais desse jeito. Tipo assim, você vai pegando essas dicas e você vai colocando na sua performance e você vai se jogando nas balls. Aí numa ball você leva um shop. No outro ball você leva um tênis, mas perde uma batalha. Na outra ball, às vezes você vai lá e você ganha a categoria. Ou às vezes você leva outro job, que pode acontecer. Por quê? Porque você está estudando movimentação, consciência corporal. E é difícil, dói minhas canelas, dói a panturrilha. Mas você vê que a ballroom tem muita sede de crescimento, sabe? A ballroom tem muita sede de ter mais pessoas, de ter estrutura. E tendo tanta gente ali no baby se jogando, você vê que o pessoal gosta. Sente inclusão, né? Você sente ali dentro. Eu quero só com o line-up, com o cash prize e o cachê alto, editais. E conhecer outras cenas, tipo, esse ano, na verdade, desde o ano passado eu tô muito nessa de ir para outros estados. Felizmente o meu trabalho, eu sou autônomo, sou tatuador, então ele facilita eu poder trabalhar em outros estados. Então eu já ligo uma coisa com a outra, olha, vai ter um evento tal dia ali em São Paulo. Eu já pego meus equipamentos de tatuagem, já vou pra lá, já faço dinheiro lá, já participo do evento, já conto minha história. Então eu sou muito grato por isso, por essa facilidade que eu tenho de conhecer outras cenas. E tem muitas cenas ainda que eu não conheço. Tem muitas cenas que eu tenho vontade de conhecer. Tipo, a primeira vez que eu fui pra cena do Nordeste, por exemplo, em Natal, foi em janeiro desse ano. E foi uma das melhores viagens da minha vida. Então, quanto mais o tempo passa, mais eu tenho uma ambição de querer conhecer mais cenas e querer contar minhas histórias em mais cenas.
e poder trocar com mais cenas. Isso pra enquanto eu consigo estar aqui no Brasil. Quando eu conseguir sair pra fora do Brasil, conhecer cenas de outros países, ainda vai, sabe, se atualizar mais ainda essas minhas metas. Então, eu acredito que o sonho que eu tenho é conhecer todas as cenas. Tipo, do mundo, assim, sabe? Tá longe ainda, mas é um sonho, enquanto ballroom. Agora, um sonho que eu tenho, na verdade, da ballroom é da gente conseguir, pela ballroom, na verdade, já da forma que eu consegui, da forma que eu quero ver a cultura ballroom, é com acessos parecidos com a ballroom de fora. Com acessos que New York tem, acessos que Paris tem, entendeu? Tem muita estrutura, muito acesso, muito apoio da política, do governo para esses corpos, para esses eventos, e eu sinto que tem muitos lugares do Brasil que não conseguem isso, muitos. Na verdade, são poucos os lugares do Brasil que conseguem acessar tais coisas, e ainda assim não dá para comparar com o que lá fora acessa, entende? Então tem esse sonho para ballroom, eu queria muito ver a cena brasileira conseguindo esses acessos para as coisas acontecerem de outra forma, entende? Lá fora, por exemplo, tem pessoas que conseguem viver de ballroom. A pessoa não trabalha, ela só estuda ballroom e as categorias e pinta e vive com cash prize de ball. E é isso, sabe? Tipo, tem categorias lá fora de $10 mil, entende? Uma noite. Imagina, você faz uma produção, chega na ball e vai embora com $10 mil pra casa. Ah, gente, eu esse ano tô muito, assim, esperançosa que a cena cresça, sabe? A minha maior intenção é que a cena consiga acessar outros lugares, para além de lugares acadêmicos, que ela consiga acessar pessoas que são imaginalidade de fato, sabe? Mas também tendo criar um lugar que seja acolhedor para todo mundo. Até porque, e é uma das coisas que eu tento ensinar tanto nas minhas aulas, na minha casa, é que cada pessoa tem um lugar possível dentro da cena. Tem um lugar que ela pode estar, sabe? E reconhecer esse lugar é também dar possibilidade para outras pessoas que também precisam mais. Eu acho que a Copa 1 é para todo mundo, mas também ela é principalmente para quem precisa. E aí, a cada momento que eu passei esse ano, eu venho pensando mais e mais, sonhando mais com uma cena grande, que consiga de fato fazer esse trabalho, que a gente ensine as pessoas a fazer um trabalho de base, de buscar essas popularidades para a cena, de levar esse mecanismo para outros lugares. Eu sinto... não sei dizer muito assim, mas eu sinto que eu tenho crescido, sabe? Primeiro enquanto pessoa, assim. Mas hoje em dia... eu ainda tô nesse redescobrir como é fazer parte dentro do Cerrado nesse momento. Não sei, eu mesma me percebi. Na verdade, eu não sei então dizer assim como é que é fazer parte hoje em dia. Pensando em hoje em dia, eu tô me percebendo, acho que é isso. Tô percebendo, tô tentando entender como é que tá a cena, desde o ano passado pra cá. Tô tentando entender quem são as pessoas que estão na cena. Eu acho que é mais esse sentido. E eu também tô me redescobrindo, acho que seria isso, dentro da cena. Que eu, quando, acho que eu consigo me entender, assim, óbvio, como pessoa. Mas dentro da ballroom eu tenho tido esse momento de descoberta mesmo, novamente. É incrível, porque eu sinto que aqui tem muitas potências. E, infelizmente, são potências que não são tão reconhecidas por ter um foco maior sempre em cenas sudestinas e afins. Mas... constantemente a gente está em evolução e é muito gostoso participar dessa evolução. É muito gostoso ver o quanto a gente consegue construir e se atualizar enquanto cena, enquanto comunidade. E é até uma ambição de conseguir ver as minhas lá também, sabe? Nesse lugar de reconhecimento, nesse lugar de, tipo assim, tá sendo ovacionado e tá sendo lembrado quanto Cerrado. Tipo assim, gente, essa gata que é do Centro-Oeste, essa gata que foi lá e levou aquela ball mainstream, fez e levou aquela Marjorie aqui, que tá na produção e line-up dessa outra ball, é uma gata de Goiânia, é uma gata do Centro-Oeste, entende? Que é uma gata que tá levando esse nome dessas pessoas e, infelizmente, não tem outras gatas que estão contando essa história simultaneamente, entendeu? Ai, gente, muito feliz pelo convite. Eu fico muito grato por ter pessoas dispostas a movimentarem de fato esse processo, essa captação dessas histórias, né? Dessas histórias que estão sendo contadas aqui no Centro-Oeste, aqui no Cerrado. E fazer parte disso é muito gratificante, porque só reafirma que a gente tá no caminho certo, que a gente tá fazendo pelo certo, que a gente tá fazendo de fato história enquanto comunidade, enquanto cultura ballroom, entende?
E fazer parte disso nesse momento aqui, junto com essas outras potências da cena e com essas pessoas tão importantes que estão fomentando cada vez mais para que a cena cresça, é muito significativo, é muito importante para mim. Então, vou ser eternamente grato. Isso é Cerrado, isso é cultura, mas acima de tudo, isso é Ballroom Amor. Segura! Cerrado é real, Cerrado é canto, Cerrado é real, Cerrado é canto.